Então, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Boa noite. Nós vamos iniciar nossos estudos dessa noite. Então, vamos continuar a leitura do Evangelho. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, capítulo 24. Então, nós já estudamos bastante coisas, né? Foi muito interessante nossos estudos até aqui o item 6. Descobrimos o que é candeia, né? O que é alqueire é canequinha, lembra? De medida, tal. E assim foi. Então, nós chegamos ao entendimento, junto com os espíritos que estão nos orientando, que Jesus falava por parábolas, usava imagens, especialmente do dia a dia, pegava aquelas coisas da rotina, para poder adaptar aquilo e eles irem entendendo, gravar aquilo, né? A humanidade assim muito infantil, aquilo que a gente chama na infância física, orgânica, idade pré-simbólica, né? Precisa dos símbolos para poder entender as coisas. Então Jesus ia falando assim. E com isso passando grandes verdades, conforme aquela alma que aprendeu daquele jeito fosse evoluindo, avançando intelectualmente, ela ia conseguindo tirar mais proveito, aprofundar mais ainda o que Jesus estava querendo dizer, né? Então, a cada ano que nós lemos uma parábola, nós vamos compreendendo um sentido mais transpessoal, cada vez mais, né? Então, pergunta-se, item 6, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de palavras, de parábolas, de historinhas, né, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes, de certo modo, abstratas da sua doutrina. Lembra que eu falei do que é um pensamento abstrato, o que é um pensamento concreto, né? Quanto mais infantil é a alma, menos capacidade de compreensão das coisas espirituais que são abstratas ela vai ter. Ela precisa sempre desses símbolos para, aos poucos, ir entrando nesse universo, né? Tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação, tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Então, mesmo as suas parábolas, as histórias que ele contava, é possível extrair delas de forma concreta, sempre, a presença do amor ao próximo e da caridade. Sempre é possível sentir isso. E quando ele falava sobre a caridade material, não há como não compreender, porque ele era muito claro, né? Então, Jesus, ele traz a caridade material que vai atender às necessidades básicas daquele que está caído, aquele que está com fome. Então, ele traz isso como sendo uma condição de movimento do amor essencial para a salvação. Essa salvação aqui significa encontrar saúde. Saúde é estar em equilíbrio com os caminhos de nossa predestinação. É isso que é saúde. Então, a prática da caridade. Então, ele diz assim,
quando tive fome e me destes de comer, né? Quando estive nu e me vestistes. Quando estive preso e me fostes visitar. Não é? Então, como que nós vamos entender isso de uma forma abstrata? Isso é concreto. Quando nós vemos hoje, às vezes, as pessoas falando que nós não estamos mais vivendo o momento da caridade material, estão tirando isso da sua própria mente, porque Jesus, nesse aspecto, com relação à caridade e à humildade, né, ele foi muito claro, ele não deixou nenhuma margem para interpretação, certo? Então, era concreto. Está nu, tem que dar roupa. Está com frio, agasalho. Está doente, remédio. Vai visitar, não é? Isso é isso aí, certo? E quando vamos fazer isso? Sempre que a situação se nos apresente e que nós possamos realizar algo. Às vezes não estamos em condições de realizar, então não vamos realizar. Agora, muitas vezes nós buscamos justificativas para não realizar, né? O medo nos trava, não é? Imagina uma pessoa numa noite fria, andando pela rua, perambulando. Do que ela precisa? É tão óbvio. Precisa de comida, precisa de um agasalho. Se você puder levar isso para ela, é um dever teu levar, não é? Assim devia ser, porque era a regra de conduta, regra que todos tinham de compreender para poderem observá-la. Então, quanto a isso, não tem alegoria, não tem parábola. É o essencial para a multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Para a multidão ignorante. Agora, imagina para nós. Se para a multidão ignorante ela tinha por dever realizar a caridade material, imagina, não é? Para aqueles que já têm conhecimento. Ah, não, nós não precisamos praticar essa. Nós só precisamos, a única coisa que nós precisamos é divulgar o reino, divulgar a doutrina espírita, fazer reflexões para senti-la profundamente em nossos corações, modificar nosso comportamento. Não, isso também, mas nem é a prioridade é você atender o outro, porque nesse atendimento ao outro, você naturalmente modifica o seu comportamento, você se salva, né? Sobre as outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia o seu pensamento. Lembra que eu comentei que o Sermão da Montanha, ele chamou os discípulos para falar das bem-aventuranças e para falar todo aquele conhecimento que é bem abstrato. Ele faz abordagens, primeiro sobre as virtudes, né? As bem-aventuranças, as virtudes que os discípulos deveriam alcançar para serem seus discípulos, né? As capacitações que precisavam ter, né? Depois ele vem falando daquilo que caracteriza egoísmo, daquilo que caracteriza orgulho, né? Então, para isso, então, você já tem que ter um raciocínio mais aprofundado. Por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente, Jesus pôde iniciá-los no caminho de verdades mais abstratas. Olha aí. Daí o haver dito, aos que já têm, ainda mais se dará. Sim, que já tem um conhecimento que permite você agregar mais conhecimento. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservada a ulteriores tempos, quando a ciência, né, tivesse mais avançada,
Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência, de um lado, e o espiritismo, de outro, revelassem as novas leis da natureza, que lhes tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Então, a questão, por exemplo, da mediunidade. A comunicação é com o mundo espiritual, como é que ela se dá? Mas não só a comunicação com os espíritos, essa percepção da realidade, como que ela acontece, que é essa faculdade que nós temos, né? Esse nosso sexto sentido. O espiritismo hoje projeta luz sobre uma imensidade de pontos obscuros. Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem instruções. Que Kardec falava, e ontem mesmo nós falamos sobre isso, que há revelações que, apesar de serem verdades, não devem ser feitas naquele momento. Lembra? Nós falamos sobre isso. Porque não é oportuno, iria chocar, iria escandalizar. Só gradual e sucessivamente consideram as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que se for tornando oportuno, né? Oportuno significa no tempo correto, fazê-las sair da obscuridade, fazê-las sair da sombra. Por isso que nós temos as obras básicas e temos as obras que a gente considera subsidiárias, que elas vêm trazer luz em alguns pontos. Sobre André Luiz, por exemplo, ele fala muito sobre o magnetismo, que está no Livro dos Espíritos, né? Ele fala muito sobre a questão da mediunidade, as percepções, tudo isso. Ele, então, aprofunda isso e vai sempre um passo à frente da ciência. Emmanuel também faz revelações incríveis, muito importantes. Oi, Johnny. Faz revelações muito importantes, o Emmanuel também, né? Especialmente, assim, muitas revelações a respeito do cristianismo primitivo, aquele momento ali de Jesus, e em que momento foram escritos os evangelhos, né? No livro Paulo Estevão, diz que Mateus escrevia concomitantemente, Jesus falando ali, né, para os discípulos e ele tomando notas. Mas é só em Paulo Estevão que tem isso. Todos os outros historiadores dizem que ele começou a escrever, acho que 60 anos depois. Mas, hoje já, esses historiadores já estão chegando à conclusão de que parece que realmente Mateus escreveu concomitante, né? Então, Emmanuel está certo. E várias outras questões que eles vêm trazer luz, né, para nós. Na Idade Média, aquele livro Renúncia, fala, né, de Alcione, aquela jovem que encarna na Terra sem precisar voltar, né, aquela reencarnação missionária dela. Então, nos mostrando essas almas que vêm de tempos em tempos, nos ajudar, nos esclarecer. E aí, abrandar a lei de causa e efeito, né? Às vezes você vê uma pessoa sofrendo, mais do que a Alcione no livro sofre, meu Deus do céu. No final das contas, ela ainda morre por por responsabilidade do grande amor da vida dela. E ela
não merecia passar por aquilo, não tinha lei de causa e efeito ali, né? Então, isso nos ajuda a ter uma compreensão menos assim, contar só até 2, né? Bateu, levou. Então, eles vêm trazendo essa lei de amor de forma concreta. De um lado tem o dever, do outro lado tem o direito, mas no meio tem o amor e tem a paz. Né? Então, existem testemunhos, né, que muitas mães dão. Não precisariam estar sofrendo aquilo com os filhos, mas estão. Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente a reduzido número de pessoas teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-lo, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Então, quando o livro Nosso Lar foi escrito, ele demorou 20 anos para ser publicado, porque ele trazia revelações chocantes do mundo espiritual. Aquela coisa da cidade, do carro, né? O aeróbus, aquele telão que na época não existia, e, né? Tem tanta coisa ali que depois a ciência comprovou. Aliás, a Federação Espírita Brasileira, ela lançou um livro sobre um elucidário da obra de André Luiz, mostrando todas as revelações que foram feitas e que depois a ciência veio e comprovou, essas coisas começaram a se materializar na Terra, né? Mas na época era complicado de você. Às vezes a pessoa fala, eu quero conhecer o Espiritismo. Outra, lê o livro Nosso Lar, tu já assistiu o filme? Dá o livro. Não, não é bom dar isso para a pessoa. Porque às vezes ela fica chocada com o livro. Nós temos que falar, comece pelo começo, vai ler o livro dos Espíritos, né? E vai ler o Evangelho, segundo o Espiritismo. São as duas obras que nós temos que estar sempre lendo, relendo, estudando, reestudando. O Centro Espírita tem que ter o estudo da doutrina espírita. Não adianta ficar estudando obra subsidiária, porque não alimenta. É igual você pegar uma criança e começar a alimentar ela de pipoca, de pão, de biscoito, de refresco, né? Não é o alimento. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. Não, não é isso. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno, na hora certa. Eles dão a cada ideia tempo para amadurecer e propagar-se, antes que apresentem outra, e aos acontecimentos o de preparar a aceitação dessa outra. Então, hoje nós aceitamos o livro Sexo e Obsessão, do Manuel Flamengo de Miranda, porque nós estamos vendo isso, né? A reencarnação dessas almas, né? Então, é isso. Eu vou pedir para Julie fazer a nossa oração. E amanhã nós vamos continuar. Não vá ter com os gentios. Pode fazer oração, Júlia? Vamos lá, fechar nossos olhos e agradecer por mais um dia, agradecer esse estudo maravilhoso que possamos pôr em prática, iremos aprender. Abençoe, Senhor, cada um de nós. Abençoe aquelas pessoas que precisam de sua ajuda.
Abençoe as pessoas enfermas. Muito obrigada por tudo, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Júlia. Então, nós estamos estudando em O Livro dos Espíritos as ordens de espíritos, a divisão didática. Lembrando que todas essas ordens estão encarnadas em números em quantidade, né, diferente. Não sei se os espíritos puros, se tem algum na Terra, não sei, tá achando que não. Mas, então, nós vimos que são 3 ordens, lembra? Vamos repetir aqui, ó. 3 ordens de espíritos. Primeira ordem, espíritos puros, que é o que nós vamos ver hoje. Segunda ordem, os espíritos aqui, ó, bons. E a terceira ordem, os espíritos imperfeitos, certo? Os espíritos imperfeitos e os espíritos bons, eles se dividem em classes. Dentro da ordem, né, tem as classes. Mas, então, olha só, ainda entre os espíritos bons, nós temos espíritos superiores, eles estão na segunda ordem. Então, os espíritos que editaram a codificação, o Consolador para nós, são os espíritos superiores. Eles não são os espíritos puros ainda. Já pensou? A não ser Jesus, né? Então, aqui, ó, espíritos superiores. Segunda ordem. Essa é a segunda classe. Então, a primeira ordem são os espíritos puros, que é o que nós vamos ver hoje. Quais são os caracteres gerais dessa ordem? Imagina um espírito puro. Por que ele é puro? Porque ele não tem mais, ele não sofre a influência da matéria, né? Nenhuma influência da matéria. Zero. Zero. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então, um espírito puro chegou numa reunião que tem espírito superior, todo mundo vai ficar em silêncio e vai escutar o que ele tem para falar, porque é autoridade moral. É como deveria já ser na Terra, se o reino de Deus, de Deus tivesse sido implantado há mais tempo, como já poderia ter sido. Que então, como diz Kardec, né, nós estaríamos vivendo sob o governo da aristocracia intelecto-moral, que é o que? A autoridade intelectual e moral. Aquele que tem autoridade moral é que vai liderar o processo. Se ele tem autoridade intelectual no assunto, ele que vai liderar aquele processo naquele assunto. Se ele tem autoridade moral, ele que vai liderar se o assunto é de ordem espiritual. E assim vai. Mas os espíritos puros, eles têm superioridade intelectual e moral absoluta, sobre tudo. Então, eles podem liderar qualquer processo. Eles já estão ali diretamente ligados a Deus, né? Então, seria a primeira classe, ou classe única. Então, lembrando, a segunda classe são os espíritos superiores, que está dentro da segunda ordem.
E a primeira classe está na primeira ordem, que é uma classe única, não tem outra classe. Se eles são puros, se eles conhecem toda a verdade, não tem. Agora, com certeza, eles mantêm a sua individualidade, seu jeitão, né? A Malvina, quando for um espírito puro, vai ser sempre ela. Eu vou ser sempre eu, do meu jeito. A Júlia vai ser sempre a Júlia, né? Vai ter algo assim em nós que nos tornará únicos, né? Absolutamente únicos. Isso é muito lindo, né? Então, vamos lá. Primeira classe, né? Os espíritos que compõem essa classe, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Se depuraram, eles não têm mais sensações. Depuraram todas as sensações, agora eles são amor puro. Eles têm um cérebro emocional superior, um cérebro intelectual superior, né? As duas asas, sabedoria e do amor. Tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, porque a perfeição nossa, das criaturas, ela sempre é relativa, porque ela não ela é absoluta com relação entre nós, mas não com relação a Deus. Com relação a Deus, a perfeição que nós adquirimos, ela será sempre relativa. Senão a gente virava Deus, né? Então, tendo alcançado a soma de perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas e nem expiações. Não precisa mais. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no ser de Deus. Então, eles têm corpos, eles têm alguma forma. Nós vamos ver que os espíritos dizem que alguma forma deve ter, mas não é nada perecível, porque provavelmente deve ser uma energia pura, né? Então, é isso. A vida é eterna por isso, porque o corpo, o envoltório que eles tenham, né, não é indestrutível. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades nem às vicissitudes da vida material. Então, eles não sofrem as angústias das necessidades, porque necessidade é uma coisa que precisa ser atendida. Necessidade é um problema, tem que atender. E na lei da terra, tem uma necessidade essencial que nós temos. Nós temos necessidade de sermos compreendidos. Necessidade de compreensão. A pessoa que não se sente compreendida, ela é profundamente infeliz. E sede de afeto. Aquela criança que não encontra afeto no seu entorno, ela vai minguando, ela vai desidratando. E o homem também. Então, a criança que cresce desidratada de afeto, ela se torna raquítica, espiritualmente falando, ela não consegue dar afeto. É complicado, às vezes tu chega para uma pessoa que está vivendo na rua, aí fala, a melhor caridade que você faz para ele é você dar um abraço nele. A depender do nível de desidratação que ele esteja.
Não adianta você fazer isso. Não é o momento, é inoportuno. Sabe? Ele pode te rechaçar, inclusive te agredir. Nós temos que saber chegar. Porque nós temos, querendo ou não, nós recebemos afeto ao longo da nossa vida. Então, essa felicidade, porém, não é a de uma ociosidade monótona a transcorrer em perpétua contemplação. Algumas vezes vocês já acordaram assim, sentindo uma alegria íntima? Eu sei que é raro isso acontecer, mas e ficar algum tempo sentindo aquela alegria? Imagine você sentir, e não é tão bom que você fala, ai meu Deus, eu queria que isso durasse, eu queria que... Não é? Você acorda assim tão bem, tão feliz, aí de repente lá vem o problema, né? Para estragar aquela alegria. Eu falo, às vezes estou tão feliz, aí lá vem, né? Sei lá, um boleto, uma conta para pagar. Mas, não é? Uma conversa tola. Né? Mas nós temos aqueles momentos que nós sentimos essa felicidade. Nós já tivemos esses insights. Então, a gente tem uma noção que é possível, sim, você continuar numa vida de atividade, sendo feliz, sentindo felicidade, sentindo alegria, sentindo essa luz dentro de você. Né? Então, eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores. Auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento, eles designam as suas missões. Então, normalmente, quando um espírito, até mesmo superior, ele pretende realizar uma missão, ele tem que ir conversar com um espírito desse. Então, nós vamos ver Alcione, quando essa jovem, no livro Renúncia, de Emmanuel, que pretende encarnar na Terra, sem que houvesse necessidade, porque ela queria auxiliar a família dela e o grande amor da vida dela, que estava lá ainda prisioneiro de preconceitos e ideias ainda muito materializadas. E então ela tem que ir pedir permissão para vir. E esse espírito, que já deve ser puro, provavelmente, ele diz para ela assim, mas você sabe que esse teu amor aí, ele não vai, nessa encarnação ainda, ele não vai conseguir a vitória sobre si mesmo. Não vai ser nessa encarnação que ele vai receber aquela coroa, né, de completista. E aí você vai em vão. E ainda vai sofrer muito. Mas ela sabia que a presença dela ao lado dele, ainda que por pouco tempo, tornaria os dias dele menos longos. É o amor, né? E também ela auxiliaria o progresso da família dela. Tanto que quando muitos espíritos sabem que ela está reencarnando, muitos pedem para reencarnar de qualquer jeito, em qualquer lugar, desde que fosse próximo de onde ela estivesse, por onde ela fosse passar. Não é interessante? Uma pleiade, um incontável. Eles dizem, não, mas se a Alcione vai reencarnar, nós queremos reencarnar no mesmo tempo que ela estará na Terra. Não é lindo isso? Então, eles designam as suas missões. E ele, inclusive, falou, né, para Alcione, é o Antênio, que é o espírito protetor dela. Ele diz, olha, você vai estar na Terra, lá na Terra tem essas leis, é isso que eu acabei de falar, né? Tem 2 leis lá que quem encarna na Terra está sujeito a essas leis e você também estará, que é
necessidade de compreensão e sede de afeto. Você vai sentir necessidade, você vai sofrer pela incompreensão que virá, porque você é uma alma muito evoluída, e aí terá ideias avançadas. Você vai sofrer quando você desejar o afeto do seu amado e ele não estiver em condições de te devolver. Vai sofrer, porque é da lei da terra. E então, o Elahá, né, nós conhecemos o Elahá, ele falava assim, aquele que reencarna, seja ele quem for, o pé dele já vai direto para a lama, né? Só de reencarnar, você já coloca o pé na lama, já começa a subir a lama. Só de reencarnar. Não importa o que você seja. Porque nós vamos reencarnar na lama, fazer o quê? Assistir os homens nas suas aflições. Aflição, aflito. E essa palavra vem de pedra, sabia? Litos. Litos é pedra. Então, nas suas aflições, né? Carregar suas pedras. Concitá-los ao bem. A expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade constitui para eles uma ocupação grata, eles gostam de fazer isso. Né? Eles se comprazem no bem. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Tu dará, ai, meu anjo Gabriel, meu anjo não sei das quantas, vem me atender. Parece que não tem mais nada para fazer, né? Fala a verdade. Não é assim, gente. Não é assim. Falem alguma coisa aí sobre esses anjos, por favor. Sobre essas almas. Alguém já sentiu algum anjo perto de si? Hein? Às vezes eu fico pensando, Francisco de Assis, será que ele estaria na categoria de que tipo de espírito, né? Será que seria um anjo? É. Qual seria, né? Eu acho que é um protetor Hã? que a gente tem. Hã? Fala, que não deu para ouvir. Eu acho que é um protetor que a gente tem. Protetor, Assim, né? às vezes você está sentindo que algo vai ser difícil e ele dá aquele apoio. Você sente que foi apoiada. Você sente que alguma coisa foi feita. Já aconteceu comigo lá no Bezerra. Eu estar assim na sopa e chegar a Linda e falar assim, Malvina, você vai para o salão hoje. Eu falava, ai meu Deus, não, você vai. Aí ela precisou ir embora, a Sueli também, foi lá levar ela. E eu comecei a fazer a palestra, eu sentia assim, uma mão no meu ombro que me carregava. E eu fui fazer aquela palestra, a Sueli chegou e falou assim, Malvina, você quer que eu continue? Eu falei para ela assim, de preferência não, que eu estou tão bem fazendo essa palestra. Aquela coisa me surgiu, sabe? Surgiu assim. E aí a Linda falou assim, você está escondendo leite, você consegue fazer palestra e não quer fazer. Eu falei, não é não. É porque Deus me ajudou nesse momento e me deu aquela inspiração e as mulheres tudo em volta gostando. Ai, Malvina, que bom. Ai, meu pai. Também só foi aquela vez, Márcia. Pois eu vou botar você para ler o evangelho aqui, Malvina. Pode arrumar. Eu leio o evangelho. Beleza. Vamos pegar um evangelho com letra grande aí para você? Eu tenho. Você tem? Tenho. Beleza.
Então, nós Eu vamos... até ia falar para você que eu queria ler um pedaço do Evangelho, se fosse de início assim, e fazer a prece. junto, né? É, Que legal, Malvina. Ai, Malvina, que bom. Então, nós vamos combinar. Quantos dias você quer? Ou se quer só um dia ou dois? mas não tem isso, não. Se tiver alguém com mais dificuldade, eu leio, pronto. Não, vamos marcar, minha filha. Essas coisas têm que ser tudo marcadinho assim. Não é, sim, é bom. Entendeu? Esse dia, ó, nós temos a Rosalva na quinta-feira, entendeu? Aí vamos pegar um dia que é certo teu, aquele dia é teu, né? Você não vai faltar. É porque... E o outro você pode sempre estar, vamos dizer assim, substituindo alguém que não puder, né? Então. Ai, que legal. Então depois vamos escolher seu dia. Só não pode ser na quinta, que já tem a Rosalva. Mas pode ser nos começos da semana. Amém, Jesus. Segunda-feira, né, amiga? Não pode. Oh, beleza. Então pronto, segunda-feira. Acabou. Isso. Segunda-feira. Aí no sábado, a gente já vai saber qual que é o tema da segunda-feira. Você já vai treinando, né, no domingo. Vai lendo, né, ali e tal. Entendeu? Certo. Maravilha! E aí já faz oração, aí eu só fico com a segunda parte. Pois é. Senhor, muito obrigada. Eu acho que é bom dividir, ter várias Mas, pessoas. claro, evidentemente, amiga, você não tem ideia tanto que eu tenho rezado, porque os nossos companheiros, não Desse é, a jeito maioria mesmo. foi, alguns foram lá para o lar de Eurípides, né? Nós deixamos eles irem, amém, Jesus foram. E aí, mas agora nós vamos recompor tudo. Vou até aqui Então. agradecer, Senhor, obrigada. Então, vamos lá. Continuando. Você viu como que é Espírito Superior, que ele vem e que ajuda e que dá orientação? E a gente sente uma segurança, né, Márcia? Nossa! Olha, é assim, está lá Jesus fala, se os meus discípulos se calarem, as pedras falarão. Quando ele fala as pedras falarão, ele está querendo dizer que até aquelas pessoas, no nosso caso, né, aquelas pessoas que têm o coração endurecido, até elas eles dão um jeito de falar alguma coisa, sabe? Então, vamos lá, vamos continuar. Questão 114. Vai dar para nós ver algumas 3 questões. Progressão dos espíritos. Bom, então nós vimos, gente, que tem todas essas classificações aí, né? Mas aí uma pessoa que está lá como espírito imperfeito, né? Aí ele não vai progredir? Como é que é isso? Vai ficar sempre naquela classificação? Aí vamos ver o que eles falam para nós. Os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? Tipo, você já nasceu bom ou você já nasceu mal? Né? Ah, fala sério, né? Que a pessoa nasceu bom é uma beleza, né? Aí a resposta é: são os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, é ele mesmo que se melhora. Então, essa convivência diz que Deus auxilia o homem através do próprio homem. As nossas próprias arestas é como se colocasse, né? Quando nós temos assim uma ordem, tipo a ordem dos espíritos imperfeitos, pegasse os espíritos todos que estão nessa ordem, fosse um monte de pedrinha que colocasse dentro de um saquinho, aquelas pedrinhas cheias de aresta, né? E aí você vai chacoalhando aquilo ali, uma vai batendo na outra, batendo, e elas vão se arredondando. Assim como o seixo rolado, né? Aquele seixo do rio,
que ele é redondinho, mas no começo ele não era assim. Ele foi ficando de tanto ele rolar, seja rolado. Então, aí, quando você fica redondinho, você se toca, mas você já não se machuca. Então, o nosso progresso é feito através do contato das nossas próprias imperfeições. E aí, conforme a pessoa vai melhorando, ela vai passando de uma ordem para outra. 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Alguém quer responder essa questão? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Então, tem uma palavra que ela se chama incipiente. Eu gosto de dizer que nós fomos criados seres incipientes. Essa palavra, ela é escrita de duas formas, incipiente com S e incipiente com C, certo? Então, incipiente com C significa iniciante. Simples. Incipiente com S significa ignorante. Então, por isso que eu gosto desse trocadilho. Então, nós somos incipientes com C e incipientes com S. Simples e ignorantes, isto é, sem saber, né? E aí, a cada um, ele deu uma missão, com o fim de esclarecê-los. Essa missão, na verdade, é essa prova, né? Você vem simples e ignorante, mas você tem uma tarefinha para fazer e Deus te dá ferramenta. Um tanto de fé, um tanto de inteligência, né? Uma capacidade ali mínima. E aí você tem uma tarefinha para fazer. Com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Então, aí ele dá uma tarefinha, a gente vai dar uma sofrida básica, né? Isso, aprender dói, né? Mas não tem sentimento de culpa, né? Quando o sofrimento decorre do aprendizado normal, né? É igual uma criança está na escola, está lá né, ainda na educação infantil, pintando aquela borboleta e tal, né? É uma tarefa. E aquilo, ela está se preparando para maiores voos, né? Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Porque aí nós vamos aprender. A nossa inteligência vai nos ajudar a fazer as conexões e nós vamos aprender. Por nós mesmos. Lembra que eu fiz uma vez que é esse aprendizado, esse insight, né, que nós temos por nós mesmos. É através da experiência, do acerto e do erro, né, as experiências, que nós vamos adquirindo conhecimento. Então, por exemplo, eu dei esse exemplo já lá atrás, porque está mais fácil aqui para mim. Isso aqui, né, nós sabemos que é um fone de ouvido, né, de telefone, de computador e tal. Então, se você acabou de ganhar isso aqui, aí você não sabe direito como que funciona, aí você fica olhando, aí você está com o seu telefone, onde que você coloca? Aí você vai olhando, você mesmo, ninguém te falou. Aí você vai até que você acha
e você fala, nossa, acho que é aqui. Ei, acertei, é aqui. Né? Isso aí pronto, você aprendeu. Você aprendeu por você mesmo. Mas para isso você tinha que ter uma quantidade ali de inteligência que te permitisse fazer essa conexão, essa percepção. Prestar atenção, nossa, isso aqui é desse tamanho, isso aqui é desse tamanho. Olha, deu certo. Né? Então é isso. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam lamentando, e pela falta em que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade, porque eles vão demorar mais tempo. Então, a mesma questão item A. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem, com percorrerem as diferentes fases da vida? Sim, a comparação é boa. Uma comparação boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, nós vivemos a infância espiritual, né? Mas nessa infância espiritual, nós podemos ser essas almas rebeldes também, né? E ficar procrastinando conhecimento. Acho que dá para fazer mais uma questão. 116. Haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Eternamente? Nunca. É igual, né, a Igreja Católica fala, né, dos demônios, do inferno, que quem vai para o inferno é eternamente. Não. Todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente, porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom e tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Não, né? Se nós damos sempre outra chance aos nossos filhos, que não dirá a Deus, né? Então, nós vamos parar aqui na questão 117. 117. Bom? E aí, deixa eu ver quem vai fazer a nossa oração. Malvina, você faz oração, Malvina? Faço, sim. Então, tá bom. Nesse instante, vamos agradecer a Jesus pelo dia de hoje, por tudo que Ele nos favoreceu em nossas vidas. Que a Tua paz, Jesus, seja a nossa segurança de todos os dias. Fortalece, Senhor, a nossa fé em Ti e a nossa proteção em nome de Deus. Que sempre chamamos pelo Teu nome, pelo nome do Pai, e sentimos que a esperança foi cedida a nós, Jesus. Te peço por todos aqueles que nesse instante estão sofrendo com fome, com frio nas ruas, que uma mão amiga possa chegar até eles, oferecer uma sopa quentinha, um cobertor, um agasalho. Jesus,
Te peço por todos aqueles que desencarnaram, que ainda não encontraram o caminho da luz. Tende, Senhor, misericórdia de todos eles, que eles possam serem levados para as escolas de ensinamento, hospitais de tratamento, e possa alcançar a evolução desejada de Ti, Jesus, para com todos nós. Mestre Jesus, te peço também por aqueles que estão nos hospitais, com doenças incuráveis. Leva, Senhor, a luz, a misericórdia e a paz a todos esses. Peço a Ti, Senhor Jesus, pelos médicos, os enfermeiros, os limpadores que também lá estão, que todos são muito importantes em suas tarefas. É assim que funciona, um mais baixo, um mais alto, vai abaixando, mas todos são necessários no trabalho. Que possamos sempre respeitar essa maneira que as coisas têm que ser conduzidas. Jesus, obrigada pelo dia de hoje, pelos meus amigos, que a Tua luz permaneça no lares de todos aqueles que estavam conosco, aqueles que não puderam estar também. Jesus, leva as bênçãos e alegria a todos. Obrigada, Senhor, que amanhã seja um novo dia de batalha em nossas vidas. Te agradeço imensamente. Esteja conosco, Senhor, sempre nos iluminando, orientando, nos amparando nos nossos momentos de tristeza e também nos nossos momentos de alegria, que tudo precisa ser dosado. Obrigada, Senhor. Sede conosco, hoje e agora, por todo sempre, que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada. Obrigada a Boa noite, nós. pessoal.